O governo costura acordo para reter parte de emendas parlamentares vetadas na LDO. A gente vai conversar com o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Tudo bem, deputado? Obrigado pela entrevista mais uma vez, hein? Bom dia, obrigado. Deputado, como dizem, sextar-me-ei. Nós cestaremos todos, né? Eu ia tentar outra colocação aqui, mas resolvi desistir no meio do caminho, sempre é tempo. Ô, deputado, me diga uma coisa, azedou demais o clima aí depois da semana passada? Como é que tá a temperatura em Brasília, hein, deputado? Para depois a gente ver se dá para votar alguma coisa. O problema com relação à relação política, ela sempre vai ser uma relação difícil, até porque são poderes que têm ações harmônicas entre si e muitas vezes tem embates, é natural na democracia. A democracia muitas vezes é feita do contraditório. Cabe ter exatamente maturidade para construir consenso, votar as matérias e colocar a pauta do país em dia. A primeira prioridade de todos nós, desde o ano passado, é concluir a reforma tributária. Ela é essencial para a retomada da produção, geração de emprego. E nós fizemos, inclusive, esse primeiro debate essa semana, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, com os representantes das frentes parlamentares, onde ali foi elencada as 23 prioridades que foram concluídas nesses debates das frentes parlamentares para, inclusive, discutir com o governo, que ficou de apresentar essa semana a sua proposta e ficou para o dia 22 a apresentação por parte do governo. Inclusive, no dia 24, vamos ter aí uma audiência conjunta na Câmara, com a CFT, Comissão de Fiscalização e Tributação, com o professor Bernardo Api, exatamente para fazer debate. Eu vou fazer o choque daquilo que está sendo discutido da Câmara com o que vem do governo para construir e votar isso o mais rápido possível. O Brasil precisa destravar, o Brasil precisa recuperar credibilidade, estabilidade, previsibilidade orçamentária, e tudo isso é um debate que vai ser feito entre os dois poderes. Em segundo momento, tem a questão das emendas parlamentares. Desde fevereiro, aliás, o governo no ano passado vetou o nosso cronograma, nós aprovamos na LDO, eu fui o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tínhamos um cronograma de execução do orçamento, e é por isso que eu defendo o orçamento 100% impositivo e 100% dentro de um cronograma que facilita o trabalho do Executivo e do próprio Legislativo, que azeita mais essa relação. E, por outro lado, o governo vetou e apresentou um cronograma alternativo. Só que o cronograma alternativo do governo também não está sendo cumprido na exatidão que estava sendo proposto. Ou seja, nós não empenhamos ainda nem 3% das emendas parlamentares desse ano. Já estamos em abril. E no nosso cronograma a gente chegaria em junho com 100% das emendas da saúde, 100% das emendas do MDS, que é do desenvolvimento social, e parte das transferências fundo a fundo, já executado. Então, esse é um debate que precisa ser feito. No primeiro momento, se esperou a conclusão do balanço do primeiro trimestre de arrecadação por parte do governo, que foi bem superior ao primeiro trimestre do ano passado. Há uma melhora na arrecadação por parte do governo, só que o governo também aumentou as suas despesas. E aí precisa compatibilizar o seu orçamento, porque criou mais despesa também. Então, isso cria um desconforto, precisa ser resolvido o mais rápido possível. Está marcado para o próximo dia 24 a sessão do Congresso Nacional, que vai analisar esses vetos, e nós esperamos concluir esse capítulo, porque senão, daqui a pouco chega junho, o fim do período em que pode ser feito os empenhos e os pagamentos em função da lei eleitoral, e vai terminar prejudicando, inclusive, as transferências principalmente para os municípios, que precisam muito do aporte do governo federal, principalmente na área de saúde. Agora, deputado, para além dessa questão que envolve os vetos, a parte das emendas, ao cronograma de pagamento dessas emendas, me parece que há também uma tentativa do governo, até estabelecida em portaria, mudando um pouquinho do rito para liberação e empenho dessas emendas parlamentares, que teria de passar também, pelo menos informar a Secretaria de Relações Institucionais de Alexandre Padilha, atual desafeto de Arthur Lira, e isso parece que também teria elevado a fervura no Congresso Nacional. Tem alguma informação a respeito dessas articulações, dessas negociações? Isso deve mudar, não deve mudar? Quando tem tudo para se ajudar, se busca complicar ainda mais, né? Porque é um excesso de burocracia, né?
É aquilo que eu digo, os portugueses trouxeram o carimbo para cá, acabaram o carimbo lá e o carimbo ficou aqui. Ou seja, mais uma vez se cria mais um obstáculo desnecessário, porque, inclusive, na própria coordenação do governo, é comum, né, essas listas tanto ir para os ministérios afins, como ter uma coordenação centralizada no Palácio. Né? Ora era a SRI que faz, ora era a Casa Civil, né, que faz a coordenação política. Isso é comum, até para fazer o acompanhamento também das liberações. Agora, não precisava de uma portaria exclusiva para isso. Né? Então, cria-se mais uma portaria, cria-se mais um decreto, quando a gente poderia estar agilizando o processo da execução orçamentária. Então, quando a gente fez o cronograma, foi exatamente para dar uma disciplina, né? Uma disciplina dentro da burocracia de Estado, e não criar mais um empecilho. Então, aí cria mais um dissabor, cria mais um inconformismo, e o que não é bom e não é salutar para essa convivência que precisa ser harmônica. Então, eu acho que realmente não era o momento, e o momento agora era exatamente a gente já estar cumprindo esse cronograma e também já ter votado os vetos, porque os vetos, inclusive, estão impedindo os recursos de chegarem no seu destino. Por exemplo, nós criamos ali o núcleo das crianças com deficiência para atender principalmente as crianças com transtorno de espectro autista, e até agora esses núcleos não foram liberados porque os recursos estão retidos e estão vetados. Como também temos a possibilidade da transferência de despesas na educação para o Fundeb, que alivia o caixa das prefeituras no que diz respeito à merenda escolar, ao transporte escolar, o fardamento escolar, e já começou o ano escolar, e isso também não foi feito, prejudicando o caixa das prefeituras. Então, eu acho que falta uma sincronia para dar velocidade a isso. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, deputado. Falamos com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, presidente também da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Bom fim de semana, bom dia e até a próxima. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rafael. Bom dia para todos.